Graça e paz, estamos de volta com a nossa primeira formação de estudo do documento 97. E nós estamos nesse item onde estamos nos questionando a iniciação à vida cristã. Por quê? E a gente agora entra num subitem que diz que a iniciação à vida cristã é uma necessidade religiosa, mas também antropológica. Está relacionado com o transcendente, mas também conosco, como pessoa humana. E aí nós temos essa frase de Tertuliano que diz: os cristãos se fazem, não nascem. Isso é verdade. Se você diz, eu sou cristão, essa iniciação à vida cristã chegou até você de alguma forma. Pode ter sido muito cedo, desde quando eu era bebê, a minha família já me inseriu no amor a Cristo e à igreja, você pode dizer. Isso é uma graça. Você nasceu em uma família cristã, onde seus pais, desde quando você era um bebê, e aí durante a infância, foi te inserindo na vida de Deus, no encontro pessoal com Cristo e no encontro pessoal com a igreja. Mas, talvez para alguns de nós, essa iniciação à vida cristã veio na adolescência, na juventude, ou até mesmo na vida adulta. Então, nós não nascemos cristãos. Nós nos tornamos cristãos através de um processo de iniciação à vida cristã. Às vezes, mesmo tendo nascido em uma família católica, em uma família cristã, esse encontro pessoal com Jesus que mudou a nossa vida pode ter ocorrido depois. Como eu já disse, todos nós sabemos responder. Qual foi o momento onde você teve um início desse conhecimento de Cristo, de si mesmo e, consequentemente, da igreja, onde você recebeu um chamado a começar a abrir a tua vida, a abrir o teu ser para esse conhecimento de Cristo, da igreja e de tornar-se um discípulo missionário. Para tornar-se algo novo, é preciso passar por um processo de iniciação. Então, daí o nome, iniciação à vida cristã. É um começo. É um começo, mas não é algo dispensável. É algo fundamental. Um edifício não pode ser erguido se faltar as suas bases, se faltarem as suas bases, o seu alicerce muito bem calculado e estruturado para que aquele edifício possa se erguer. Então, da mesma forma, eu não posso me tornar um cristão sem uma iniciação sólida, que possa ser verdadeira, me levar verdadeiramente ao encontro pessoal com Jesus. Então, é isso que nós estamos refletindo aqui. Para tornar-se algo novo, um processo de iniciação verdadeiro é preciso acontecer na nossa vida. E aqui nós temos uma frase retirada do documento de Aparecida, número 12, que está citando o documento Deus é Amor, do Papa Bento XVI. Não se começa a ser cristão por uma decisão ética ou por uma grande ideia, mas com o encontro com um novo acontecimento, com uma pessoa, e essa pessoa é o Cristo, que dá um novo horizonte à vida e, com isso, uma orientação decisiva. Então, vai ao encontro daquela frase do Tertuliano. Os cristãos não nascem, eles se fazem. Então, nós não começamos a ser cristão por uma decisão ética, ou porque eu tive uma ideia, você é agora cristão. Isso só ocorre quando a gente se encontra com Jesus Cristo. E aí, esse encontro com Jesus faz nova todas as coisas e faz com que nós tomemos uma decisão, uma orientação de vida que é decisiva e que marca a nossa vida, todo o nosso ser. Para se iniciar um novo projeto de vida,
É necessário o quê, Alexandre? Primeiro, passos sucessivos. É uma iniciação à vida cristã. Toda caminhada tem um início. Então, é necessário que ocorram passos sucessivos de aproximação da pessoa de Jesus Cristo. Mas para que eu tenha passos sucessivos, o primeiro passo tem que acontecer. É necessário uma vivência e não apenas teoria. É necessário conhecimento. E conhecimento aqui não está relacionado apenas com o conhecimento intelectual, mas com conhecimento que diz experiência, experimentação, junção do seu ser com aquilo que você conhece. E também no aspecto celebrativo, na celebração dos sacramentos, na celebração da Eucaristia. Daí, nós vamos ver também, na iniciação à vida cristã, a valorização e a importância dos gestos simbólicos. O simbolismo, ele está presente na nossa vida. Então, no processo de IVC, nós vamos ver diversos aspectos de gestos simbólicos e de gestos que possuem uma significação muito grande. Aquilo é um símbolo, um sinal que busca um transcendente, um sentido de pertença. Quais são os motivos para a busca de Deus? Por que as pessoas buscam a Deus? Por que nós buscamos a Deus? Muitas vezes, por causa de vazios, de uma situação difícil, de uma doença, de uma crise, de uma insegurança, e por aí vai. Muitos são os motivos pelos quais as pessoas buscam a Deus. E, ainda que possa ter uma explicação meramente humana, é uma doença, é uma crise, é uma insegurança, foi uma situação difícil, que a gente possa dar uma explicação simplista, não esqueça daquilo que nós já refletimos. Deus é que coloca essa semente em nós de nos voltarmos para Ele. E para isso, independentemente do que trouxe essa pessoa para a igreja, um aspecto importante. Há uma necessidade de uma comunidade acolhedora. Não interessa se você veio por uma crise pessoal, ou matrimonial, ou existencial, ou por uma situação difícil, financeira, ou no trabalho, se são por vazios, ou depressão, não interessa. O que interessa é que aqui é o teu lugar e que aqui você vai ser amado, vai ser acolhido e vai ser introduzido num processo de conhecimento de Cristo e da igreja. 3. Foi assim no começo da igreja. Então, a iniciação à vida cristã é uma novidade, mas podemos dizer que em muitos aspectos já estão presentes lá nas primeiras comunidades cristãs, que a gente vê, por exemplo, nos primeiros capítulos do livro dos Atos dos Apóstolos. Então, Jesus formou discípulos, e até mesmo nos evangelhos. Jesus formou discípulos. O primeiro chamado, nós temos ali o primeiro chamado dos apóstolos, depois dos discípulos. E depois que esses apóstolos aceitaram o chamado de Jesus, eles começaram a aprender do novo que Jesus trazia. E como eles aprenderam? Porque eles começaram um convívio com Jesus. Eles estavam presentes nos momentos fundamentais da vida de Cristo. Desde o momento em que foram chamados até o momento da cruz. Ainda que o momento da cruz tenha sido um momento de grande perseguição e tristeza, mas
o discípulo amado estava presente e a nossa mãe, Maria, também estava presente. Então é a questão do convívio em todos os momentos em que Cristo esteve aqui e até mesmo depois da ressurreição. Ainda houve alguns momentos de convívio entre Cristo ressuscitado e a sua igreja nascente. Então é necessário que nós vejamos as etapas da missão e aprofundemos essas etapas. Tudo começa com uma busca. Que procurais? João, capítulo 1, versículo 38. Jesus dizendo para João, André e Pedro: que procurais? Jesus começa com uma pergunta, do mesmo jeito aqui. Inicia a sua vida cristã. Por quê? O que vocês estão procurando? Isso gera um encontro. O que vocês procuram? As pessoas buscam a igreja por diversos motivos. O que procurais? E aí, os apóstolos, os primeiros discípulos, responderam: onde moras? Nós conseguimos perceber em ti algo novo. Onde moras? Por que perguntaram onde mora? Porque queriam conviver com ele, queriam aprender dele. Então, o primeiro chamado lá dos primeiros discípulos, dos apóstolos, a gente vê essas dimensões do chamado, do aprendizado, do convívio, das etapas e do aprofundamento desse conhecimento. O que você procura? Onde você mora? Como te conheceremos melhor? E aí Cristo responde: vinde e vede. Para que a gente não se atrapalhe com essas perguntas, foi Cristo que perguntou aos primeiros discípulos: que procurais? E aí os primeiros discípulos, João, André, Pedro, também perguntaram: onde você mora? Na linguagem de hoje. Nós queremos te conhecer melhor. Nós queremos conviver e aprender contigo. E aí Jesus disse: vinde e vede. Vem que eu vou te mostrar. Vem conviver comigo. Que eu vou te mostrar as etapas dessa missão e aprofundar o conhecimento de mim para ti. João, capítulo 1, versículos 38 a 39. Esse encontro produz conversão. Eles decidem segui-lo. Nós queremos te seguir. O processo vai produzindo comunhão, vai se aprofundando. Os discípulos permanecem com ele. João, capítulo 1, versículo 39. E mais tarde são levados, conduzidos à missão. Para que a missão? Para que outros possam ter essa experiência que eles tiveram. João, capítulo 1, versículo 40 a 41, versículo 40 e 41 e 45. Para que esses discípulos possam anunciar a boa nova. Marcos, capítulo 3, versículo 14. Fazer discípulos em todos os povos. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Então, essa missão nossa, ela é fundamentada não só nos documentos da igreja, como na própria Bíblia. A missão leva à transformação da sociedade. Exemplo das primeiras comunidades cristãs. Então, realmente, depois das primeiras evangelizações dos apóstolos e dos discípulos, as comunidades, as novas comunidades cristãs, mudaram muita coisa. A partir de Pentecostes, a igreja cresceu com a presença desses passos. Em uma sociedade não cristã, a gente diz: hoje é muito difícil evangelizar. Será que era fácil evangelizar naquela época? Porque a igreja nasce em um ambiente não cristão, mas impulsionado pelo Espírito Santo. Depois de Pentecostes, depois da efusão do Espírito Santo, em uma sociedade não cristã, isso mudou. O cristianismo começou a se expandir através da evangelização.
Então, houve uma expansão do evangelho pelo mundo. Hoje nós podemos dizer, existem cristãos em todos os continentes, em todo lugar, mesmo naqueles lugares onde a vida é mais difícil. Recentemente eu assisti um documentário sobre missionários de padres cristãos em locais onde as pessoas estão saindo dali, porque as condições mínimas de sobrevivência estão sendo negadas e o padre está ali inserido naquela realidade, como auxílio e amparo e levando a luz de Cristo a essas pessoas. Então isso é missão, é estar aonde o povo está, é ser presença de Cristo onde as pessoas estão, por mais difíceis que sejam as condições. Foi necessária uma sólida iniciação à vida cristã para vencer os tempos difíceis naquela época e nos tempos atuais. Sem uma sólida iniciação à vida cristã, a gente desiste fácil. Hoje é muito difícil evangelizar. Em alguns aspectos, isso é verdadeiro mesmo. É muito difícil evangelizar. Mas o Espírito Santo faz nova todas as coisas. O Espírito Santo que guiou aquela evangelização das primeiras comunidades cristãs. Do mesmo jeito, o Espírito Santo hoje deve e quer nos iluminar para que a gente consiga evangelizar nos tempos atuais, que também não são tempos fáceis. São tempos difíceis. Mas não podemos dizer que agora eu não vou evangelizar porque nunca houve tempos tão difíceis como os atuais. Então, as comunidades eclesiais, comunidades fundamentadas na igreja, na vida da igreja, bastante consolidadas, surgiram naquela época, a partir da evangelização corajosa dos primeiros discípulos e missionários, que davam suporte aos iniciantes. Uma pessoa que é iniciante na fé, ela precisa de uma sólida iniciação à vida cristã, não apenas um faz de conta. Olha aqui Atos, capítulo 2, versículos 42, 46 a 47. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos. Olha a palavra perseverança. Em quê? Na doutrina dos apóstolos. Na reunião em comum, na fração do pão, nas orações. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo, partindo o pão nas casas e tomava a comida com alegria, com singeleza de coração, louvando a Deus e cativando a simpatia de todo o povo. E o Senhor, cada dia, lhes ajuntava outros que estavam a caminho da salvação. Então, a evangelização, a iniciação à vida cristã estava acontecendo aqui nos primórdios da igreja. E a gente continua lendo os primeiros capítulos de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 32 a 35. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém dizia que eram suas as coisas que possuía, mas tudo entre eles era comum. Com grande coragem, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Esse é um fundamento da nossa coragem. Cristo ressuscitou e ele fez nova todas as coisas. Em todos eles era grande a graça. A graça do Espírito Santo de Deus estava sobre ele e sobre nós. Nem havia entre eles nenhum necessitado, porque todos os que possuíam terras e casas vendiam-nas e traziam o preço do que tinham vendido e depositavam-no aos pés dos apóstolos. Repartia-se então a cada um deles conforme a sua necessidade. Esse trecho final significa que depois que se conhece a Cristo, tudo passa a ter um significado diferente. O que eles possuíam, vender as terras, significava o quê? Que agora o fundamento, a pedra fundamental é o Cristo. E tudo mais que eu tenho só faz sentido se for colocado a serviço da comunidade. A instituição do catecumenato, ela
acontece a partir do século II. Havia, então, um caminho ordinário de iniciação dos adultos aos mistérios divinos, a profissão de fé e a vida na comunidade. Nós vimos ali os primeiros aspectos da iniciação à vida cristã na igreja nascente, que a gente pode ver principalmente lá nos primeiros capítulos dos Atos dos Apóstolos. Então, o catecumenato, de maneira mais instituída, ela vem acontecer no século II, com um caminho ordinário, ou seja, um caminho traçado de iniciação à vida cristã dos adultos aos mistérios divinos, a partir dessa profissão de fé e da vida na comunidade. Temos um período áureo desse catecumenato, que vão dos séculos III ao século IV. E depois, de certa forma, um desaparecimento desse catecumenato com as suas características a partir do século VI, onde ou quando o cristianismo se torna uma religião em massa, a religião oficial do Estado, e aí as pessoas, de certa forma, se tornam cristãos de nome, sem um encontro pessoal com Jesus Cristo. Então, há uma redução do catecumenato ao período quaresmal, há um distanciamento entre catequese e liturgia. A catequese se reduz à catequese exclusivamente de crianças, e nós já vemos que aqui no IVC nada fica de fora, é a catequese de crianças, de adolescentes e jovens e de adultos. E outro aspecto, a partir do século VI, é um catecumenato social da cristandade. Então, há mais um aspecto social do que um aspecto de uma verdadeira iniciação à vida cristã. Eu vou ser batizado, eu vou fazer a primeira comunhão, eu vou fazer a crisma, pelo aspecto social e não por um aspecto de um verdadeiro encontro com Cristo, com a sua igreja e tornando-se discípulo e missionário. Item 4, cristandade, evolução e declínio. A fé se espalhou, desde aqueles primeiros apóstolos, e a gente vê ali as pregações dos primeiros apóstolos, com conversões de milhares de pessoas, e assim é a igreja nascente. E a fé vai se espalhando através da missão e da evangelização. A religião se aprendia na família e na sociedade. E aí nós temos a proliferação de devocionismos variados, a sacramentalização, que não eram suficientes para gerar verdadeiros discípulos missionários de Jesus. Muito cuidado que aqui não está sendo de forma depreciativa a questão da devoção. De forma alguma. É lícito e até uma graça você ter devoção pelos santos, pela nossa mãe, a Virgem Maria. Então é algo que tem o seu valor. Os sacramentos são de grande importância, mas eles precisam ser vivenciados dentro de um caminho de iniciação à vida cristã e dentro de um caminho onde se possa gerar discípulos missionários de Jesus. E aí essa sacramentalização, de certa forma, estava separada dessa mudança de vida e dessa geração de discípulos missionários de Jesus. E aí nós temos diversos aspectos, um iluminismo agnóstico e ateu, uma supervalorização da ciência, como nós já vimos ali, a ciência não pode se contrapor à fé, no mesmo aspecto que a fé também não se contrapõe à verdadeira ciência, porque a ciência deve estar a serviço do homem. Nós tivemos também profundas mudanças sociais, como eu já disse. A sociedade de hoje é completamente diferente.
E essas mudanças não ocorrem mais com longos períodos de tempo. Os séculos 3 e 4 têm características muito comuns. Do século 6 ao século 10, nós temos características muito comuns. Hoje não. Em questões de anos, décadas, ou às vezes até questões de anos, ocorrem mudanças muito profundas na sociedade. E tudo isso são desafios que não devem nos intimidar, mas dizer, nós precisamos do auxílio do Espírito Santo e ser inseridos na vida da igreja, para que nós possamos, mesmo diante dessas grandes mudanças sociais, ser luz, a luz de Cristo, conduzindo para a igreja. A religião agora é uma questão privada, é como eu disse, ninguém mais fala da sua religião. Às vezes no trabalho é algo até que é proibido. Se falar de questão de religião, não se fala nisso. Então, as situações realmente são difíceis. Quando a religião passa a ser um aspecto onde, olha, não interessa, viva a tua religião, eu vivo a minha, e não interessa qual é a tua, não interessa qual é a minha, e isso é uma dificuldade também. E também o declínio percentual do número de católicos. Olha o aspecto percentual. É lógico que a população mundial tem aumentado ao longo dos anos e dos séculos, devido ao avanço da ciência, novas vacinas, novos medicamentos, a cura de determinadas doenças. Então, tudo isso tem aumentado a expectativa de vida das pessoas e, consequentemente, um aumento do número da população mundial. E apesar de que em alguns aspectos a gente dizer, tem aumentado o número de católicos em alguns locais, mas há um declínio percentual do número de católicos. E nós não podemos nos esquecer das perseguições que existiam lá na igreja nascente, elas existem hoje também, de forma muito concreta. E não precisa eu falar aqui, basta você olhar ao seu redor, e se você for uma pessoa que acompanha os caminhos da igreja no mundo, você vai contemplar e vai ver, de certa forma, é uma palavra inadequada, você vai poder ver em quantos países a igreja católica, os católicos, os cristãos são perseguidos. Tem a questão da violência, do consumismo irresponsável, da injustiça, do individualismo, do relativismo e da mudança de época. Então, esses são os nossos desafios. Devem nos entristecer, nos amedrontar ou desistirmos da evangelização? Não, são desafios da nossa época. Como naquela época das primeiras comunidades também haviam seus desafios, que nós não podemos dizer que eram menores do que os nossos, eram diferentes. A questão da violência havia também naquela época, a perseguição. E hoje nós vivemos de forma muito forte essa questão de mudança de época. E, diante de tudo aquilo, o que é que vem agora para nós? Aproveitar a hora da graça. O mesmo Espírito despertará em nós a criatividade para encontrar formas diversas, para nos aproximarmos, inclusive dos ambientes mais difíceis, desenvolvendo no mistério a capacidade de nos convertermos em pescadores de homens. Documento da CNBB 88, projeto de evangelização, Brasil na missão continental. Então está aqui uma resposta muito propícia. É o Espírito Santo que vai despertar em nós a criatividade para encontrar formas diversas para evangelizar, para fazer uma iniciação à vida cristã, inclusive nos ambientes mais difíceis.
E que ambientes são esses? Todos esses que a gente falou aqui no slide anterior, que não podem nos amedrontar, porque nós temos o Espírito Santo de Deus que faz nova todas as coisas. É Ele que é capaz de desenvolver em nós essas condições, essas diversas formas de evangelizar, mesmo nos ambientes mais difíceis. Tudo isso é um apelo para uma igreja melhor. Quando sou fraco, então sou forte. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Então, dizer aqui, como São Paulo, olha, eu tenho as minhas fraquezas, mas com a tua graça, Senhor, com o teu Espírito, eu sou forte. A igreja acomodada se torna medíocre, morna, sem gosto. Nós não podemos nos acomodar, porque quem é a igreja? Somos nós, eu e você. O Espírito Santo sustenta, confirma, expande a igreja, fazendo com que ela seja uma igreja que sai em missão e não que está acomodada. É uma igreja que supera as dificuldades e as perseguições. E essas dificuldades e perseguições, no lugar de gerar desânimo, desistência ou acomodações, elas geram um verdadeiro ardor missionário. Quantas pessoas que se dedicam à missão e à evangelização hoje não são até mesmo ameaçadas de vida, não têm as suas vidas ameaçadas, mas diante das dificuldades, das perseguições, essas pessoas permanecem com seu ardor missionário. Então, o processo de iniciação à vida cristã é para não batizados. É para batizados que foram insuficientemente catequizados. Ah, eu não preciso de uma iniciação à vida cristã, porque eu sou batizado, eu fiz a minha primeira comunhão, eu fiz o crisma, mas eu não sou engajado na igreja. Eu não vivo os sacramentos. Então, são batizados que tiveram os primeiros sacramentos, mas que foram insuficientemente catequizados, desde dos adolescentes e jovens até mesmo os adultos. E esse processo de iniciação à vida cristã, ele é uma graça também para nós, também para os catequistas, também para os discípulos, também para os missionários. Porque quando nós levamos o Cristo às outras pessoas, esse Cristo também se revela a nós e ele vai nos moldando a sua imagem e semelhança, ainda que isso demore toda a nossa vida. E aí nós temos esse trecho que diz, olha, nesta vivência, neste processo de iniciação à vida cristã, a renovação da conversão pastoral dos pastores e de todos os consagrados é elemento indispensável. Então, eis aqui um aspecto fundamental da iniciação à vida cristã, porque ela não ocorre sem catequistas, sem discípulos, sem missionários. Mas esses catequistas, esses discípulos, esses missionários, precisam também deixar que Cristo renove as suas vidas. É necessário uma renovação, uma conversão pastoral dos pastores, dos consagrados. Isso de toda a igreja. Isso é um elemento acessório, dispensável? Não. Isso é um elemento indispensável. Para quê? Para que haja um testemunho coerente de vida. E esse testemunho coerente de vida se torne um cimento pedagógico, um alicerce, no qual uma nova vida possa surgir. Um terreno fértil para aquela semente brotar e gerar frutos. Documento aqui do CELAM, a Missão Continental para uma Igreja Missionária, 2008. CELAM, Conselho Episcopal Latino-Americano, que foi fundado em 1955 pelo Papa Pio XII.
Mais um trecho aí do documento do CELAM, em 2008. Qualquer esforço missionário exige de maneira particular a participação ativa e comprometida dos fiéis leigos. Isso é importante. Porque nesse processo de iniciação à vida cristã, os leigos possuem uma missão indispensável e fundamental. Eles não são algo ou um dos aspectos que possa ser colocado à parte ou que possa ser retirado. Então, aqui nós temos a participação ativa e comprometida dos fiéis leigos em todas as etapas do processo. Então, isso deve alegrar a todos nós, porque a igreja valoriza os leigos. A igreja sabe que o papel dos leigos na evangelização e na missão da igreja é fundamental. Sem os leigos, a missão da igreja estaria completamente comprometida. E os leigos devem estar presentes em todas as etapas da evangelização, da missão e em todas as etapas da iniciação à vida cristã. Eles hão de ser parte ativa, criativa, pela iluminação do Espírito Santo, na elaboração, na execução de projetos pastorais em favor da comunidade. Olha a valorização do leigo, parte ativa, criativa, em que? Na elaboração, na execução de projetos pastorais em favor de toda a comunidade e da própria igreja. É necessário que o leigo seja levado em consideração com um espírito de comunhão e de participação. Mais uma vez, CELAM 2008. Então, tome posse, acolha isso, porque se estiver faltando algo desse aspecto, procure num espírito de comunhão iluminado pelo Espírito Santo, colocar essas dimensões da valorização do leigo, do mesmo aspecto da conversão pessoal, e de que o leigo precisa estar presente em todas as etapas da iniciação à vida cristã. Tanto na sua parte de realizar, na criatividade, mas também na elaboração, execução dos projetos em favor da comunidade. Nós precisamos ser levados em consideração com o espírito de comunhão e de participação. A comunidade inteira vai ser sinal de algo muito bom. Exemplo de Jesus, vinde e vede. Venha, experimente. Todos nós somos chamados a experimentar. Eles foram, viram, vivenciaram e ficaram. Ficaram, se tornaram discípulos, apóstolos e discípulos de Jesus. Aprenderam com ele, foram transformados por ele e partiram em missão, enviados por ele e com a graça do Espírito Santo. Esse é o caminho. A iniciação não é só um aprendizado de doutrina, nós já falamos sobre isso. A iniciação à vida cristã é experiência de fé e inserção transformadora dentro de uma comunidade que vive o amor de Jesus. Então, a iniciação à vida cristã, por quê? Porque é necessário uma experiência de fé. É necessário uma inserção transformadora dentro de uma comunidade. Cada um precisa passar por esse processo de conhecimento de Cristo e de experimentação do amor de Jesus. E aí, nós temos alguns aspectos importantes. O aspecto da catequese, valorização da catequese, valorização da liturgia, valorização da leitura orante da Palavra de Deus, que é a Lexio Divina. Eu escrevi esse livro aqui, Lexio Divina, Leitura Orante da Palavra de Deus, onde eu parti desde o início, da origem da Lexio Divina, até também os seus aspectos teológicos, doutrinais, eclesiais, mostrando que a Lexio Divina
É algo muito simples, que é uma leitura orante da palavra de Deus, mas que é capaz de transformar a nossa vida e a vida das pessoas que nós evangelizamos. É necessário também estar aberto a um diálogo ecumênico, um diálogo interreligioso. É necessário que nós possamos promover e valorizar as diferentes vocações e assim nós podemos transformar a sociedade. Documento de Aparecida, número 291, uma comunidade que assume a iniciação cristã, renova a sua vida comunitária e desperta o seu caráter missionário. Isso requer novas atitudes pastorais por parte dos bispos, dos presbíteros, das pessoas consagradas e dos agentes de pastorais. Então ninguém está de fora. Os bispos, os presbíteros, os consagrados e os agentes de pastoral. Documento de Aparecida 291. E ainda o documento de Aparecida 365 diz: nenhuma comunidade deve isentar-se de entrar decididamente, com todas as forças, nos processos constantes de renovação missionária e abandonar as ultrapassadas estruturas que não favoreçam a transmissão da fé. Aquilo que eu disse, nós somos, por natureza, resistentes à mudança. E aí, esse documento, aqui o número 365, o documento de Aparecida, diz, olha, nós precisamos abandonar aquelas estruturas ultrapassadas que não levam a uma conversão, a uma iniciação verdadeira da vida cristã. Nós precisamos abandonar estruturas que não favoreçam a transformação da fé. Ah, mas a gente faz isso há dezenas de anos, mas não estamos vendo os frutos. Pois abandone, se lance, se abra a luz do Espírito Santo naquele diálogo entre bispos, presbíteros, consagrados, agentes de pastorais, leigos, que o Espírito Santo, que renova a igreja em todos os tempos e em todas as épocas, vai mostrar verdadeiros processos para a iniciação à vida cristã. Esse documento, Vocação e Missão dos Leigos na Igreja e no Mundo, do Papa João Paulo II, diz: a comunhão é missionária e a missão é para a comunhão. A comunhão é missionária e a missão é para a comunhão. Quando nós comungamos, nós nos tornamos missionários. E quando nós nos tornamos missionários, isso não nos basta. Nós precisamos da comunhão. É um processo cíclico de unidade entre o missionário e a comunhão e o missionário, a comunhão e a missão. Missão dos leigos no mundo, é citado aqui pelo documento de Aparecida, no número 163. Para a gente já finalizar, crescimento e alegria ao fazer o que Deus nos pede. A iniciação à vida cristã é uma exigência da missão da igreja nos dias de hoje. Então, eu creio que se você começou essa nossa primeira formação, e eu também, perguntando iniciação à vida cristã, por quê? Nós já temos muitos porquês que são respostas. A iniciação à vida cristã é uma exigência da missão da igreja nos dias de hoje. Eu vou aderir se eu quiser. Nós vamos ver se nós vamos aderir ou não a esse processo. Isso é uma exigência da missão da igreja nos dias atuais. Ninguém está de fora, ninguém pode se omitir. É um dever que temos como servidores do Evangelho e membros do corpo de Cristo. É uma proposta emocionante, alegre, que deve nos interpelar, mas ao mesmo tempo é desafiadora. Para todos, para os iniciantes, para os iniciadores, para a comunidade eclesial e para a sociedade como um todo. Então, finalizamos assim essa formação número 1, que tratava sobre
iniciação à vida cristã. Por quê? Nós tivemos a resposta. Não é algo acessório, é algo que é uma exigência. E essas novidades precisam ser abraçadas por nós e como os primeiros discípulos fizeram. Tomaram posse, conheceram, conviveram, se lançaram na missão e na evangelização, iluminados pelo Espírito Santo, e conseguiram difundir o cristianismo em épocas difíceis, como também nós vivenciamos hoje épocas difíceis. Então vamos fazer o mesmo caminho que os primeiros apóstolos e os primeiros discípulos fizeram, iluminados por aquilo que nos ensina a igreja, para essa nova época, para esses novos tempos. Graça e paz, um abraço.